Ok, então vamos lá. Então, vamos começar a nossa aula então de hoje, certo? Então, pessoal, hoje o nosso tema fala, né, a nossa aula de hoje fala sobre epidemiologia nos ciclos da vida, certo? Então a gente vai perceber que o processo, né, de busca e informação dentro da área de saúde, ele se chama epidemiologia, né? Então são ferramentas utilizadas para gerar informações sobre agravos e enfermidades, né, em populações. Essa é, vamos dizer assim, o principal objetivo da epidemiologia. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de coletividade, de forma geral, a epidemiologia, obviamente, ela vai trabalhar de forma comum, né? E vai, então, determinar quais são os agravos e doenças mais comuns numa população dentro da sua normalidade, né? E dentro do seu cômputo geral. Quando a gente quebra, né, fraciona essa comunidade, essa população, e a gente pode utilizar como ponto de fração a vida, né, a faixas etárias, a gente vai perceber que esses dados são muito diferentes, né? Então, mesmo trabalhando com a mesma população, se a gente faz cortes, né, se a gente fraciona através de faixa etária, a gente vai perceber que essas enfermidades e esses agravos são totalmente diferentes, né? Eles passam por posicionamentos e por características bastante diferentes daquelas que são colocadas de forma geral, né? Normalmente a gente vai trabalhar com uma faixa etária de maior número, de maior prevalência e incidência, né? Então, quando a gente fraciona e utiliza como os ciclos da vida como uma forma de identificação, né, e de limitação da comunidade, a gente percebe que os dados epidemiológicos mudam, né, e mudam bastante. E é um pouco disso que a gente vai conversar agora. A gente vai falar sobre epidemiologia nos ciclos da vida, tentando, de alguma forma, levantar riscos, né, e possíveis agravos e enfermidades que são mais compatíveis, né, ou mais prevalentes em cada uma das faixas etárias, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha em relação a isso. Então, foi como o professor falou, né? Quando a gente fala de epidemiologia, a gente está falando então de ferramentas, né? Não é só uma, mas são várias ferramentas que vão de alguma forma possibilitar a gente perceber a frequência, a distribuição, a evolução, né? De uma população em relação à sua saúde, seu estado de vida, de qualidade de vida, enfim, seu estado de saúde. Os dados epidemiológicos eles são fundamentais para que a gente possa construir políticas, né, assertivas, para que a gente possa, de alguma forma, entender se as políticas que estão sendo utilizadas são adequadas ou não. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que levar bastante em consideração, né? O quanto é importante os dados epidemiológicos. E esses dados epidemiológicos, eles podem ser obtidos de forma geral, dentro de uma comunidade, sem gerar nenhum tipo de estratificação, a gente pode estratificar. Se a gente estratifica, por exemplo, em gêneros, masculino e feminino, a gente vai perceber que nós vamos ter resultados diferentes. Agravos e doenças que são mais comuns em homens e agravos e doenças que são mais comuns no gênero feminino. A gente também vai perceber, quando a gente faz algumas alterações e utiliza vamos dizer assim, essa estratificação em outras possibilidades, como por exemplo profissões, a gente também vai perceber que existem, né, agravos e enfermidades mais comuns a algumas profissões, algumas áreas de trabalho, né? Isso também pode ser feito. No que a gente vai fazer agora é estratificar por faixa etária, né? A gente vai chamar de ciclos de vida. E aí a gente vai perceber que esses dados são muito diferentes, né? Nós vimos em aulas anteriores que as neoplasias e as doenças, os acidentes vasculares e o acidente vascular cerebral são as principais enfermidades que vão que a nossa população, de forma geral, né, a população não só brasileira, mas mundial, tem maior frequência, né, maior prevalência. Quando a gente utiliza, então, a faixa etária, a gente vai perceber que isso muda bastante, tá certo? Que o AVC e as doenças neoplásicas são, sim, importantes em algumas faixas etárias, mas em outras isso não tem
sentido nenhum e não fazem parte do score, né, de enfermidades comuns em cada uma dessas faixas etárias. A gente vai ver isso e vai perceber isso de forma bastante clara. Então, quando a gente utiliza os dados epidemiológicos, o que a gente quer saber é a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde em uma população, né? Não só em relação a problemas de saúde, mas também em relação a o quanto essa população tem uma sensibilidade maior ou menor a uma determinada enfermidade ou um determinado agravo, né? Isso também pode ser visto, isso também pode ser de alguma forma trabalhado quando a gente entra em contato ou estabelece como ponto de corte uma determinada faixa etária, uma determinada população. Também faz-se necessário, nesse momento, que a gente possa utilizar esses dados como ferramentas de planejamento e gestão em saúde, né, que a gente possa avaliar as ações, a gente já falou um pouco sobre isso, a execução, o planejamento, a possibilidade de novas políticas através de ferramentas como os dados epidemiológicos, né? Então, saber se uma determinada política está sendo efetiva ou não, também a gente consegue através dos dados epidemiológicos. Então, os dados epidemiológicos são fundamentais para que a gente possa fazer a gestão em saúde, para que a gente possa, então, trabalhar e planejar, né, serviços na área de saúde. Outra coisa também é tentar perceber, né, dados e fatores etiológicos para o start de algumas enfermidades em determinadas populações, né? É a gente tentar entender as especificidades de cada comunidade, de cada população, e essas especificidades elas são muito importantes quando a gente trabalha com saúde coletiva, né? Então, saber quais são os pontos positivos e negativos do ambiente onde aquele indivíduo está inserido, aquela população está inserida, ou até mesmo quais são os riscos mais prevalentes e as incidências que vão acontecer em termos de enfermidades e agravos em determinadas populações, a gente consegue determinar isso através de dados epidemiológicos. E de forma prática, a gente pode, então, estabelecer e alinhar várias possibilidades, né? E aqui estão algumas delas, né? Mas a gente pode falar até mais, né? Então, a gente pode, como a gente já falou, né, identificar perfis e fatores de risco em uma determinada população, principalmente quando a gente faz estratificação. Por isso é importante estratificar populações, né? Não precisa ser necessariamente faixa etária, nem gênero, mas você pode utilizar as estratificações para que você possa ter um entendimento, não de forma geral do processo, mas de forma mais específica de cada ponto dessa população, né? Os dados epidemiológicos gerais, eles são importantes, porque eles determinam, dentro de um ambiente, de uma determinada comunidade, quais são os fatores de risco mais suscetíveis daquela população. Mas é importante também estratificar para que a gente tenha perfis diferentes, né? Estudar perfis diferentes dentro de uma mesma população. Então, esse é um dos, vamos dizer assim, uma das importâncias, né, práticas da epidemiologia. Entender a causalidade dos agravos à saúde. Então, dentro da análise, da observação dos dados epidemiológicos, a gente pode, de alguma forma, entender como uma doença se desenvolve, como uma enfermidade se instala e como ela se desenvolve em uma determinada população, né? Quais são os fatores culturais e socioeconômicos que vão, de alguma forma, favorecer o crescimento dessa enfermidade ou não vão favorecer o crescimento dessa enfermidade. Isso a gente consegue através dos dados epidemiológicos. Não só dos dados epidemiológicos, mas principalmente da análise dos dados epidemiológicos, né? Isso é importante a gente colocar. Os dados em si não têm sentido nenhum se a gente não, de alguma forma, debruçar esses dados e analisá-los de forma bastante, vamos dizer assim, profunda, né? Através da percepção desse profissional da área de saúde, através não só do entendimento da comunidade, mas também dos fatores associados a essa comunidade. Também serve para descrever aspectos clínicos de doenças e a sua história natural. A gente consegue também, através dos dados epidemiológicos, construir uma história, né, de uma doença, de uma determinada enfermidade. São os fatores etiológicos envolvidos, os fatores econômicos e ambientais também associados a essa determinada enfermidade. Então, é através da epidemiologia que a gente consegue, né, fazer esse rastreio
e a gente consegue também desenvolver ações que são compatíveis a essas determinadas ações ou possibilidades de atuação sobre uma determinada enfermidade. Avaliar o quanto o serviço de saúde responde aos problemas e às necessidades de uma população. A gente já falou sobre isso, né? Então, os dados epidemiológicos, de alguma forma, também vão estabelecer o quanto é efetivo ou não a ação do serviço público ou do serviço de saúde, seja ele público ou privado, né? A gente consegue através disso. Testar a eficácia e efetividade do impacto, né, de estratégias que foram utilizadas para prevenção, controle ou tratamento de algum agravo ou enfermidade. A gente também já falou sobre isso. Identificar fatores de risco de uma determinada doença em grupos de indivíduos, e é isso que a gente está fazendo agora, né? Gerar uma estratificação dos dados epidemiológicos para que a gente possa ter uma noção mais clara dessa população, que é um conjunto de pessoas, mas são pessoas muito diferentes, com necessidades diferentes, e quando a gente estratifica, a gente consegue perceber essas necessidades e especificidades do todo, né? Não só do todo, mas das partes que compõem esse todo. Isso é uma coisa importante, né? Definir um modo de transmissão de uma determinada doença, como acontece, como ela se estabelece, como ela se desenvolve, né? Identificar e explicar padrões de distribuição geográfica da doença. Então, a gente já falou sobre isso aqui na nossa disciplina, a importância do ambiente, né? A gente acaba, dentro da questão, vamos dizer assim, saúde, a gente acaba entendendo e estudando muito o indivíduo, né? Mas esse indivíduo ele está inserido no ambiente e esse ambiente pode ser menos ou mais favorável ao desenvolvimento de algumas enfermidades. Então, sempre quando a gente fala em epidemiologia, a gente tem que lembrar que existe o indivíduo, existe a enfermidade e existe o ambiente, né? São os três, né? São o tripé desse processo. É o hospedeiro, a enfermidade e o ambiente onde ele está inserido, né? Isso faz parte do processo epidemiológico, são os três atores principais do processo epidemiológico. Estabelecer métodos e estratégias de controle de agravo à saúde, né? A gente já falou também sobre isso. Estabelecer medidas preventivas, então, depois de se estudar a enfermidade e o agravo, a gente pode, de alguma forma, estabelecer medidas preventivas, né? Através desses dados epidemiológicos, mas principalmente da análise desses dados epidemiológicos. E gerar dados para administração e avaliação do serviço de saúde, aí a gente está falando mais do processo de gestão, né? Da questão realmente mais voltada ao planejamento e organização do processo. Então, os dados epidemiológicos têm essa característica muito importante, né? Que é desenvolver um sistema onde você consiga gerar informações sobre a população e o ambiente e sobre a enfermidade, onde você consegue, pela análise desses dados, desenvolver de forma geral e estratificada ações de prevenção, tratamento e controle da enfermidade de forma mais efetiva, né? Então, o estudo epidemiológico ele é um estudo de coletividade, mas ele pode gerar estratificações, gerando assim uma maior personificação do processo de saúde, tá? É isso que a gente espera. Então, voltando à nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre cada ciclo de vida, né? Falar um pouquinho sobre os riscos e agravos e enfermidades relacionados a esses ciclos de vida, que são muito diferentes daquilo que a gente já viu quando viu em termos de população, né? Então, se as doenças, os acidentes vasculares cerebrais são as principais causas de morte, de mortalidade da nossa população, e também com elas estão relacionadas, né, as neoplasias, a gente pode, de alguma forma, estabelecer isso como um dado geral. Quando a gente estratifica isso por ciclo de vida, a gente começa a perceber que essas informações são informações importantes, mas elas não dizem respeito a essa estratificação, a essa, vamos dizer assim, peculiaridade de cada ciclo. Então, no caso da gestação, seria, a gente pode colocar como o primeiro ciclo, né, desse processo, a gente está falando, então, de um período que envolve desde o processo, né, de fecundação e implantação do óvulo, né, no útero, até o nascimento da criança, né, que dura em torno de 9 meses. Nesse processo, a gente está falando de um gênero, que é o gênero feminino,
né? E as suas peculiaridades hormonais e fisiológicas. Então, durante esse processo, a mulher tem uma alteração, né, na sua composição hormonal e na sua composição fisiológica para desenvolver esse processo, que é a gestação, da melhor forma possível. Por isso, esse processo, né, esse ciclo, tem suas peculiaridades e vão apresentar, né, em termos epidemiológicos, agravos e enfermidades específicas desse processo, obviamente, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Quais são os principais problemas, né, agravos e enfermidades relacionados a esse ciclo de vida? O principal deles são as infecções urinárias, né? É o mais comum, né? Então, nesse processo, 80% dos casos que podem aparecer, né, num posto de saúde, na atenção primária ou secundária, vão estar relacionados com a infecção urinária, né? Esse é um agravo, né, bastante comum nesse processo, e está muito relacionado também com os principais problemas que vão estar relacionados com a gestação e também com o nascimento, né? Então isso aumenta bastante o risco de aborto, né? Antecipa o trabalho de parto e pode gerar sepsemia durante o processo de nascimento da criança, né? No processo enfim, de parto, no parto, né? Então esse é um problema bastante comum nesse ciclo de vida e é o mais tem maior prevalência e incidência. Em relação a esse problema, né, nós vamos ter algumas causas de fatores, né? O afrouxamento do músculo da ureter é uma das possibilidades, né, onde você vai ter retenção urinária, e aí você pode ter um processo infeccioso, né? Isso vai acontecer de forma mais comum entre mulheres de 20 e 30 anos, então dentro dessa estratificação, 20 e 30 anos são aqueles, o período, né, o ciclo de maior incidência e prevalência dessa doença. Alterações hormonais, principalmente relacionadas com o pH vaginal, podem também estar relacionadas com isso, né? Tirando, então, organismos que são protetores dessa área, né? E que estão ali de alguma forma para fazer a defesa dessa estrutura. Uma higienização inadequada, principalmente pela barriga, né? Pela alteração fisiológica que a mulher sofre, isso pode também, de alguma forma, gerar impacto sobre esse problema. E a baixa hidratação também pode estar relacionada fazendo com que você tenha uma maior retenção da urina e, portanto, maior possibilidade de infecção. Então, esse é o maior problema, né, nesse ciclo de vida, mas principalmente relacionado a mulheres de 20 e 30 anos. Bem, se a gente for ver todas as complicações, né, de gestantes com infecção urinária, a gente vai ver que 33% estão relacionados com parto pré-termo. Então, uma das condições ou fatores primordiais para que a gente possa ter um parto pré-termo seriam as infecções urinárias, né? A gente está no trabalho de parto pré-termo e o próprio parto pré-termo, né? Seriam, então, aí as principais ocorrências nessa faixa etária, nesse ciclo de vida relacionados à infecção urinária. Se 80% dos casos podem, nesse ciclo de vida, nesse momento, né, podem estar relacionados com a infecção urinária, 33% desses casos vão antecipar o trabalho de parto. E 18%, praticamente 19% em alguns casos, vão estar relacionados com parto pré-termo mesmo. Então, isso é bastante importante, isso deve ser levado em consideração. Quando a gente fala de dados epidemiológicos numa população geral, a gente não vai levar esses dados em consideração, obviamente, mas quando se estabelece esse ciclo de vida para análise e observação, a gente consegue perceber claramente esse problema como sendo um problema de alta incidência e de grande prevalência. A diabetes gestacional também está relacionada com esse caso, né? Ela vai aparecer normalmente na última etapa do processo de gestação, né? Já próximo do nascimento da criança, do parto, né? Pelo aumento fisiológico, né, da gestante, né, do seu próprio corpo, e muitas vezes também está relacionado com um excesso de peso anterior à gestação, faz então que você tenha uma alteração da
captura e absorção de insulina pelas células, né, do corpo desse indivíduo, gerando então esse processo diabetogênico, né? Então é importante a gente lembrar também que existem, né, hormônios que vão ser liberados durante o processo de gestação, que também tem a tendência de aumentar essa enfermidade, aumentar esse problema, né? A gente pode, então, estabelecer como causas e fatores de risco para esse problema específico, né? As alterações hormonais, que são comuns no processo de gestação, né? Então, hormônios que vão competir com a insulina, né? E são chamados de hormônios diabetogênicos, que vão, de alguma forma, já aumentar, né, a circulação de glicose no sangue, podem estar relacionados com isso, né? Mulheres com idade superior, né, em torno de 35 anos para cima, vão estar mais suscetíveis a esse tipo de problema, né? Então, dentro dessa estratificação, essa faixa etária vai apresentar, né, uma maior incidência. O excesso de peso antes da gravidez também é um fator de risco. O ganho excessivo de peso também na gravidez pode estar relacionado também com esse agravo, né? Raça negra, hispânica, indígenas e asiáticos são mais suscetíveis a esse tipo de agravo. Então, é importante no processo de controle e prevenção que já se tenha uma atenção especial, né? Quando se apresentam essas características. E o histórico familiar de diabetes também tem que ser levado a sério. Então, esses dados epidemiológicos crivados, né, estratificados, são importantes para que a gente possa fazer não só o controle, mas principalmente uma prevenção, um monitoramento e o acompanhamento mais próximo de indivíduos que apresentem algum desses fatores de risco, né? Então, essa é a importância do processo epidemiológico, que a gente possa ter ferramentas para conseguir estabelecer um processo de prevenção ou até um processo de monitoramento quando se estabelece alguns fatores de risco, né? Quando se identifica naquele paciente alguns dos fatores de risco para aquele tipo de problema. Então a gente pode ver, né, nesses dados que durante os anos tem aumentado, né, o número de gestantes com diabetes gestacional, né? Isso ele vai de encontro, né, com dados epidemiológicos gerais. Então a gente tem percebido que a população brasileira e a população mundial tem tido uma maior incidência desse tipo de problema, que é a diabetes, né, tipo 2, e as gestantes também passam por esse mesmo processo, né? Como um dos fatores de risco é o ganho excessivo de peso antes da gestação, o processo de obesidade e o aumento da obesidade também tem uma correlação com esse mesmo processo, né? Então, ele vai, vamos dizer assim, seguindo para e passo, né, os dados epidemiológicos gerais. Então, a gente está tendo um aumento do grau de obesidade, a gente está tendo um aumento também do grau de indivíduos, né, de incidência de indivíduos com diabetes tipo 2. Então, mesmo quando a gente criva essa população, a gente percebe também que há uma mesma prevalência, né? E a incidência acontece também de forma bastante comum. Então, com o passar do tempo, a gente vai ter, então, essa é a tendência, um maior número de gestantes com diabetes gestacional. Acompanha, né, os dados gerais. O terceiro inconformidade ou agravo que a gente vai perceber nesse tipo de população é a anemia, né? Então, devido ao aumento do volume fisiológico desse indivíduo, né, durante o processo de gestação, um aumento que pode chegar até 20% do seu total, é bem comum que a gente possa perceber esse processo acontecendo, né? Então, como o crescimento, né, dos glóbulos vermelhos muitas vezes não acompanha esse processo, a gente pode ter aí, então, um processo de anemia instalado. Então, esse seria o terceiro agravo mais comum nessa faixa etária, terceiro agravo mais comum nesse ciclo de vida. Ciclo de vida, né? O que a gente pode, então, de alguma forma, estabelecer como fatores, né, e causas para esse processo seria a falta de acesso a alimentos que são fonte de ferro, né? Se a gente também for ver a alimentação da população, cada vez menos a gente tem consumido alimentos fontes de ferro, isso também é uma tendência de epidemiologia geral.
consumo de alimentos com alto teor de cafeína, que são espoliantes, né, de ferro, que eles vão concorrer pelo mesmo sítio absortivo. Então, toda vez que eu consumo alimentos com alto teor de cafeína, junto com alimentos fonte de ferro, você vai ter uma concorrência no sítio absortivo, tendo uma menor absorção de ferro, né? Os hábitos alimentares inadequados, o consumo de alimentos que não são fonte de ferro, nós tivemos uma mudança do hábito alimentar da nossa população, alimentos fonte de ferro, como carne, vegetais verdes escuros, têm sido consumidos com menor frequência, principalmente vegetais verdes escuros, fazendo com que a gente tenha uma menor acesso, né, a esse mineral. Não só nessa população, mas numa população de forma geral, tá? E a não suplementação, que é uma recomendação do Ministério, né, da Saúde, que de alguma forma sugeria a suplementação para gestantes, justamente para evitar qualquer tipo de prevalência, incidência nessa população específica, né? A gente percebe que países subdesenvolvidos são aqueles que vão apresentar o maior grau de anemia, tá? Não só anemia gestacional, mas anemia de forma geral, e aí são dados epidemiológicos gerais. Então a gente percebe dados que vão gerar ali, principalmente também estratificando populações, né? Onde as gestantes estão inseridas, então a gente vai ver que a África e algumas regiões ali do Oriente, né, principalmente Índia e alguns países ali da Indonésia, né, Malásia, vão ser países onde a gente vai encontrar maior incidência de anemia em gestantes, tá certo? Principalmente em países subdesenvolvidos, né? Então, a condição socioeconômica e o processo de anemia caminham juntos, né? Tanto em termos epidemiológicos gerais, como também se a gente estratificar para o ciclo de vida das gestantes. Então, isso é muito comum a gente poder perceber. Infância. Então, falamos ali das gestantes. Se, como a gente já falou no início do processo, as doenças obstrutivas pulmonares, as neoplasias e o acidente vascular cerebral são a maior causa de morte ou de mortalidade na população geral mundial, quando a gente estratifica por ciclo de vida esses dados epidemiológicos, a gente percebe que são características totalmente diferentes, né? Essas enfermidades e esses agravos que são apresentados de forma geral na nossa coletividade, quando se estratifica esse processo, a gente percebe uma mudança bastante significativa desses dados, né? Dessas enfermidades e desses agravos. Por exemplo, quando a gente fala então de infância, a gente está falando também de dados muito diferentes, né? A gente está falando aí de 0 a 12 anos, seria, de alguma forma, essa faixa etária que a gente está trabalhando agora e que a gente está analisando de forma mais objetiva, né? Então, essas crianças, né, que vão de 0 a 12 anos, quais seriam as enfermidades que mais acometem essas crianças e a causa de mortalidade mais comum? Será que a gente pode encontrar algum tipo de compatibilidade com os dados gerais? É bem provável que não, né? Então vamos dar uma olhadinha como é que se apresenta. Ainda hoje, as infecções são a principal causa de mortalidade de indivíduos de 0 a 12 anos, né? Então, esse processo de maturação imunológica desses indivíduos não é ainda um processo bem desenvolvido, principalmente em crianças de 0 a 5 anos, e aí a gente está estratificando mais ainda esse ciclo, né? E esse sistema imunológico dessa criança ainda não está bem maduro, né, ou bem desenvolvido. Isso pode, de alguma forma, acarretar, né, uma possibilidade maior, um risco maior desse tipo de enfermidade prevalecer e se desenvolver nesse ciclo, né? Então, as infecções, as doenças infecto-contagiosas, são a principal causa de mortalidade de crianças entre 0 e 12 anos. As principais causas, né, são a falta de amamentação e desmame precoce, onde você tem uma troca, né,
de substâncias imunológicas entre a mãe e a criança. Então, quando esse processo acontece de forma normal, você tem uma maior defesa em relação a essas doenças e essas enfermidades, porque você tem a troca, né? Você tem um apoio e a complementariedade do sistema imunológico da mãe, né? Que passa através do leite materno. A vacinação incompleta ou inadequada, então, não segmento, né, do calendário vacinal faz com que essas crianças possam estar mais suscetíveis a esse tipo de enfermidade, né? A falta de higiene também é um dos fatores, e a má alimentação, que vão gerar um processo incompleto ou pouco efetivo, né, de controle imunológico e de maturação imunológica. Então, quando a gente fala nesse ciclo, as doenças infecciosas são aquelas que mais vão acometer essa população. Se a gente puder observar, né, as infecções, mas principalmente o tétano neonatal, com o decorrer do tempo tem diminuído. Então, apesar das infecções serem ainda a principal causa de mortalidade em indivíduos de 0 a 12 anos, esses índices têm diminuído a cada ano, né? Então, no decorrer do processo, né, de desenvolvimento e análise epidemiológica, a gente tem percebido que nos últimos anos a gente tem tido uma diminuição desses casos. Mas ainda é a principal causa de mortalidade entre indivíduos de 0 a 12 anos as doenças infecto-contagiosas. É bem provável que num futuro próximo essas enfermidades ou essa enfermidade, não, as enfermidades que causam essas infecções não sejam mais a principal causa. Tá certo? Acidentes domésticos, olha que interessante, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente falou de ecologia e saúde, a gente falou um pouquinho sobre a casa, né? Como um fator de risco para algumas enfermidades, para alguns problemas. No caso de indivíduos de 0 a 12 anos, a segunda maior causa de mortalidade nessa população são os acidentes domésticos. E isso vai do segundo e terceiro terço dessa faixa etária, né? Então, crianças ali entre 5 a 12 anos são aquelas que são mais acometidas por esse tipo de agravo, por esse tipo de risco. São os acidentes domésticos, né? Então, a casa onde essas crianças ficam grande parte do seu dia, ou grande parte do tempo, acaba sendo um fator de risco, acaba sendo, de alguma forma, um ambiente onde esse indivíduo se torna mais inseguro a esse indivíduo. As queimaduras são a principal causa e fator de risco. Então, a criança que entra na cozinha, né, que mexe, né, na panela, ou principalmente a cozinha é o principal fator de risco para crianças entre 5 e 12 anos de idade. Afogamentos, traumas na face também é bastante comum, intoxicação química com produtos de limpeza, né, e até mesmo com venenos, e asfixia, que acontece principalmente no banheiro, né, onde a criança, no vaso sanitário, ela pode, né, um processo de afogamento através da asfixia e também através do uso de embalagens, também pode ser aí um dos problemas, né? Então a casa é um local de grande risco para indivíduos de 5 a 12 anos de idade, né, sendo a principal causa de mortalidade da população nessa faixa etária. Uma estratificação da estratificação. Então, os acidentes domésticos, como a gente falou, né, as queimaduras são, de longe, né, o principal risco, o principal fator de risco, né, incidem aí sobre 72%, né, desses problemas. Depois vem a intoxicação, né, como principal risco, a queda, posteriormente, né, e aí vem picada de insetos, como escorpião, por exemplo, né, ingestão de corpos estranhos também, de alguma forma, está relacionado com tudo isso. Então, o ambiente doméstico é um ambiente extremamente arriscado para crianças entre 5 e 12 anos. É onde você tem a maior concentração, né, e a maior prevalência e incidência de mortalidade, principalmente queimaduras, sendo o principal fator de risco.
A desnutrição seria, então, o terceiro caso, né, que quando a gente pega em populações gerais, esse problema já não é mais um problema de interesse epidemiológico, mas em populações entre 0 e 12 anos ainda é um grande fator de risco, né, a desnutrição, principalmente em crianças entre 0 e 5 anos. A gente está falando da primeira etapa dessa fase, né? Uma alimentação inadequada, né, a falta de alimentos e a má absorção de nutrientes são aí as principais causas desse problema, né, dessa comorbidade e, portanto, podendo gerar aí uma mortalidade, um alto grau de mortalidade. As causas de fatores associados estão relacionados à má alimentação, né, a falta de acesso a alguns tipos de alimentos que são fontes importantes de nutrientes para essa população, problemas congênitos, né, como intolerância à lactose, fenilcetonúria, quando não diagnosticados, podem de alguma forma gerar problemas muito sérios para essa população, e essas comorbidades vão gerar, então, o principal fator de risco. Fatores econômicos, políticos, né, também estão de alguma forma relacionados com a desnutrição e sendo uma das principais causas, né, desses problemas, né, dessas comorbidades e, portanto, desse risco a essa população. Se a gente for perceber no Brasil, nós tivemos uma diminuição, né, no caso de desnutrição nessa faixa etária, né, de crianças de 0 a 5 anos. Os dados não são tão atuais e atualizados, mas a gente percebe que houve uma diminuição, né, da incidência, mas principalmente da incidência, né, de desnutrição no Brasil, gerando uma diminuição também da prevalência. Então, isso acontece há bastante tempo, né? Nós temos uma diminuição, então, desse quadro. Mas é bom lembrar que é importante se fazer análises mais atuais, porque a gente pode estar tendo um aumento, né, da incidência, gerando aí também talvez um aumento da prevalência. Então, quando a gente fala de infância, né, são esses os principais fatores de risco. Quando a gente fala de adolescência, aí a gente está, então, falando, né, de um processo de um período de puberdade, né, do ser humano, dos dois gêneros, e esse processo é um processo que é intermediário entre a infância e a fase adulta, e que ele pode estar representado aí entre indivíduos de 12 até 21 anos, de 12 até 18. Aí vai depender do que a gente está falando. No caso do Brasil, a gente pode utilizar 18 anos, tá certo? Quais são as principais causas, né, de morte, de mortalidade dessa população? Aí a gente vai falar violência urbana, né? A violência urbana é a principal causa de morte dessa população, né? Nesse processo de estratificação, nesse extrato, é a violência urbana a principal causa de morte dessa população, né? Então, está relacionado, obviamente, ao ordenamento público, às leis públicas, enfim, a insegurança nas grandes capitais, né? Então, assaltos, tráficos de drogas, envolvimento com homicídios, de alguma forma vão representar, né, fatores de riscos que vão gerar esses dados tão assustadores, né? Causas e fatores de risco relacionados com esse problema, né, que é a violência urbana e, portanto, a maior causa de mortalidade dessa faixa etária seria o aumento da população urbana. Então, isso é um fator muito urbano, né, está relacionado com as populações urbanas, né, as desigualdades sociais que geram conflitos, né, então também é uma causa. Problemas econômicos, então, indivíduos nessa faixa etária entre 12 e 18 anos vão ter muito mais impacto sobre esses problemas, né? O desemprego, né, e, portanto, problemas sociais. Se a pessoa for pobre, negra, dentro dessa faixa etária, ela está muito mais arriscada ainda, ela tem muito maior suscetibilidade para apresentar esses dados, e o consumo de álcool e outras drogas também aumentam esse risco, né? Também são fatores de risco para
esse problema para essa causa, né? O Brasil é o terceiro lugar no ranking, né, de homicídio de crianças e adolescentes, então esse é um problema sério no mundo todo, né? O estado do Ceará é aquele que apresenta a maior incidência de casos de violência entre adolescentes, crianças e adolescentes, né? E são inúmeros casos, né, de violência urbana nessa população. E a gente pode perceber que o Brasil é um dos países mais violentos em relação a isso. E se, como a gente falou anteriormente, esse indivíduo ainda for pobre e negro, ele tem um maior risco para esse tipo de problema, para essa causalidade. Acidentes de trânsito, então, seriam a segunda causa de mortalidade dessa população. São os acidentes rodoviários ou colisões, né, entre veículos, enfim, tudo aquilo que faz parte, né, do processo de tráfego no nosso país. E aí a gente está falando de Brasil, né? Então, os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de morte dessa população. A velocidade, né, não controle da velocidade, altas velocidades, consumo de álcool e drogas ao volante, uso de aparelhos eletrônicos, falhas humanas, né, atingem bastante essa população. E aí a gente está falando principalmente de indivíduos nessa faixa etária, de 12 a 18 anos, brancos, classe média, média alta, são aqueles que têm a maior prevalência, mas principalmente incidência desse agravo, né, que são os acidentes de trânsito, são a causa da maior quantidade de mortalidade nesses indivíduos. Então, no caso de indivíduos negros e pobres, seria violência urbana, homicídios, tráfico de droga, enfim. No caso de adolescentes brancos de classe média e média alta, seriam os acidentes de trânsito. Então, isso é muito interessante, né? Nós temos aí duas causalidades que vão atingir a mesma população, só que com estratos diferentes, né? E aí, se a gente levar em consideração a etnia e as condições sociais, né? Isso é bastante interessante. Então, os acidentes de trânsito são aqueles que causam, né, um maior, né, número de mortalidade nessa população. Se a gente pega de 0 a 14 anos, nem tanto, mas se a gente pega de 14 a 18 anos, a gente consegue perceber claramente que o acidente de trânsito é a principal causa, né? E aí, o que deixa a gente também bastante intrigado é o suicídio. O suicídio é a terceira causa de mortalidade dessa população, de 14 a 18 anos, né? Principalmente no gênero feminino, que é uma coisa também bastante interessante, né? Então, esse indivíduo está começando a viver sua vida, né? Está se preparando para a vida adulta, e nesse momento, a terceira causa de morte dessa população, né, desse ciclo de vida, é o suicídio. Distúrbios mentais estão relacionados com esse fator, né? Depressão, problemas de relacionamento, uso de drogas, e atingem, como eu falei, mulheres jovens, né? Mulheres nessa faixa etária. Então, é a terceira causa de morte dessa população. A gente vai perceber, depois que a gente estratificar todas as demais, o suicídio só aparece nessa faixa etária, né, como a principal causa de morte. Então é importante o monitoramento, é importante a observação, né, desses indivíduos, para que a gente possa, de alguma forma, prevenir alguns problemas, né, e, de alguma forma, equacionar e monitorar algumas causalidades. Em indivíduos de 10 a 14 anos, a gente vai perceber a incidência, né, masculino e feminino, sendo o público feminino de maior incidência nesse problema. Entre 15 e 19 anos, a gente já percebe também um aumento significativo do gênero feminino em relação ao masculino, né? E entre 25 a 24 anos, a gente vai perceber que o sexo masculino tem a maior incidência, né? Vai apresentar maior incidência do número de casos, né? Fase adulto. Aí a gente está falando, então,
de uma nova estratificação, de um novo ciclo de vida. Indivíduos aí entre 18, 21 anos até 60 anos. Doenças cardiovasculares isquêmicas, os AVCs. Então aí a gente está falando da maior quantidade da população e por isso se apresenta então esses dados são dados epidemiológicos dessa faixa etária, e aí a gente está falando também do maior número de pessoas que se apresentam nessa faixa etária, e portanto esses dados são dados não só dessa faixa etária, com maior incidência, como também de dados gerais, né? Então as doenças isquêmicas, o AVC, né, os acidentes vasculares cerebrais, são a principal causa de mortalidade e agravos nessa população. A idade é um fator de risco, né? Então a gente pode dizer que idades ali entre 35 e 45 anos, já no segundo terço ou terceiro terço dessa faixa etária, são aquelas que são mais acometidas, né? Tem maior incidência. Tabagismo, hipertensão e colesterol alto são fatores de risco também associados a essa causalidade. Então, se a gente vai ver, né, as doenças arteriais coronarianas e o AVC são as maiores causas de morte na população geral, né, até porque esses dados estão relacionados com o maior ciclo de vida, né, que é a fase adulta. As doenças obstrutivas pulmonares estão ali em terceiro lugar, né, próxima também das infecções do trato respiratório, que também causam grande parte das mortes dessa população e dados epidemiológicos gerais, justamente porque esse ciclo de vida é aquele que apresenta o maior número de indivíduos. Então, um acidente vascular cerebral está ali, né, como uma das principais causas, né, 1 em cada 4 indivíduos na sua vida, né, vão apresentar algum tipo de problema de acidente vascular cerebral, então isso é muito importante. Esses acidentes estão relacionados com estilo de vida, colesterol alto, obesidade, hipertensão arterial, tabagismo, todos esses são fatores associados a esse problema. As doenças crônicas não transmissíveis, né, fazem parte também das comorbidades que vão apresentar maior taxa de letalidade nessa população, mortalidade nessa população. Essas doenças, né, estão relacionadas também com o estilo de vida e elas podem estar associadas também ao segundo e terceiro terço dessa população, a maior incidência. Também estilo de vida está relacionado, né, com a causalidade desse problema, dessas enfermidades. Colesterol alto, obesidade, hipertensão são cofatores ou comorbidades que vão aumentar os fatores de risco ou são principais causas dessas enfermidades e principalmente dos agravos relacionados a essas enfermidades, né? E aí a gente pode então estabelecer que esses dados epidemiológicos são dados epidemiológicos gerais, né? Principalmente, como a gente já falou, devido à quantidade de indivíduos, né, nessa mesma faixa etária, nessa mesma população. Então, a hipertensão arterial é a doença crônica que mais prevalece no nosso país, tem maior taxa de prevalência, né? Dores na coluna, colesterol alto, depressão e diabetes, logo estão ali, né, vindo posteriormente, né? Sendo que a diabetes apresenta 6,20% dos casos, enquanto que a hipertensão 21%. Então, você tem aí um hiato grande, né, uma distensão grande. Terceira idade, né, compreende indivíduos acima de 60 anos de idade, no caso aqui do Brasil, né? Então, nós vamos perceber também que há uma diminuição na quantidade de indivíduos nessa faixa etária, fazendo com que os problemas mais comuns dessa faixa etária sejam diferentes daqueles gerais, né? Já que fazem mais parte da população adulta. As neoplasias são aquelas que mais acometem essa população. Então, a principal causa de morte nessa população, o maior índice de mortalidade, estão relacionados com as neoplasias. E aí a gente pode estabelecer como as principais causas e fatores de riscos associados a essas doenças, né? Seriam o tabagismo, o alcoolismo,
hábitos alimentares inadequados, né, fatores ocupacionais, principalmente relacionados à questão de intoxicação química, né, e o contato com substâncias tóxicas. Radiação solar também está relacionado, né, como uma das principais causas e fatores de riscos para essa população, e a idade. Quanto maior a idade dessa população, mais acometida ela será, maior a incidência de neoplasias ela terá. Então a gente pode perceber, né, quando faz uma estratificação por idade, que as neoplasias estão muito mais associadas a indivíduos acima de 60 anos, né? É muito mais comum, muito mais prevalente nessas populações, né? Então por isso é a principal causa de morte, portanto de mortalidade dessa população, desse ciclo de vida. As doenças respiratórias, né, as doenças obstrutivas pulmonares, crônicas, elas são também uma causa de agravo e principalmente de morte nessa população, né, maior incidência de morte nessa população está relacionados com esse tipo de problema, onde a principal causa, né, e fatores de riscos associados seria o tabagismo, a poluição, as doenças infecto-contagiosas ou infecciosas e fatores ocupacionais. Então, todo o estilo de vida que esse indivíduo teve durante a sua infância, adolescência e fase adulta, de alguma forma agora fazem, né, fatores de risco para a maior incidência e prevalência das doenças respiratórias, né? Então, tabagismo, a convivência na zona urbana também é um fator de risco, né? Morar em grandes cidades, em locais onde você tem um grande desenvolvimento econômico, também é um fator de risco para essas comorbidades e para esse tipo de causalidade. Doenças infecciosas, também muito comuns nessa população, né, devido ao processo de falta de efetividade do sistema imunológico desses indivíduos, e fatores ocupacionais, quer dizer, o trabalho, né, a maior contato com agentes tóxicos, né, pode de alguma forma também direcionar esse fator de risco para essa população. Então, as doenças respiratórias, no decorrer, né, do desenvolvimento da nossa sociedade, no decorrer dos anos, a gente tem percebido um aumento, né, das doenças respiratórias, não só em populações idosas, mas em populações gerais, né? Se a gente estratifica para uma população idosa, aí a gente tem um aumento mais significativo, mas de forma geral a gente tem tido um aumento, né? Isso também está relacionado com fatores de risco que a gente já falou, né? A convivência na zona urbana, o maior contato com substâncias tóxicas, estão, de alguma forma, correlacionados com o aumento da prevalência e incidência dessas comorbidades e enfermidades, né? Sempre lembrando que nesse ciclo de vida isso é muito mais perceptível e muito maior, né, do que na população geral. A demência, né, seria o terceiro fator importante de agravo a essa população, né? Então, o indivíduo, no decorrer do tempo, né, da sua linha da história, ele vai perdendo algumas funções cerebrais, né, principalmente relacionadas à memória e a ações cognitivas, né? Raciocínio, memória, linguagem e algumas também relacionadas a comportamento. Então, a terceira causa de comorbidades ou de aparecimento de enfermidades ou agravos a essa população seria um quadro de demência, né? A perda, né, das funções cerebrais, principalmente relacionados a ações cognitivas, né, e memória. Fatores de riscos associados a esse problema, né, que podem de alguma forma estar associados a esse quadro, né, seria o estilo de vida do indivíduo. Então, indivíduos que fizeram pouco atividade física, indivíduos que tiveram uma vida mais sedentária, são indivíduos que vão ser mais acometidos desse tipo de problema na terceira idade. Fatores genéticos também estão relacionados, então
essa comorbidade está muito relacionada também a fatores genéticos, e a própria idade, porque indivíduos acima de 80 a 90 anos vão apresentar com maior incidência, né, e a gente já pode dizer também em relação à prevalência, casos de demência. Né? Então, quanto mais velha a pessoa for, mais risco ela tem de apresentar um quadro de demência. A gente percebe, então, quando associa a faixa etária, né, que quanto maior a faixa etária, quanto maior a idade desse indivíduo, maior risco esse indivíduo tem de apresentar algum quadro de demência. Né? Isso é comum não só em países em desenvolvimento, mas também em países muito desenvolvidos. Então, é algo que não está relacionado à questão econômica, né? Mas está relacionado realmente a questões fisiológicas. Então, a gente pode perceber que populações que possuem um fator econômico ou seu desenvolvimento econômico bastante proeminente são também atacadas e até talvez com mais prevalência do que populações de baixo desenvolvimento econômico. Mas a gente não consegue fazer essa desassociação, porque quando a gente porque quando a gente pega países de várias regiões do mundo, né, ou regiões do mundo, a gente percebe que o quadro de aumento ele é bastante significativo, né, nas faixas etárias, principalmente mais tardias. Então não dá para se fazer essa associação de fatores econômicos e maior incidência e prevalência de demência, não. Em todas as camadas econômicas, em todas as regiões, o indivíduo chegando a uma determinada faixa etária, ele vai apresentar uma maior prevalência desse tipo de problema, né? A grande questão é que em alguns países você tem maior possibilidade desses indivíduos chegarem a essa faixa, né? A esse status. Em outros países você vai ter uma quantidade muito menor de indivíduos nessa condição, até pela própria expectativa de vida. Então, países economicamente mais desenvolvidos, obviamente, vão ter uma maior expectativa de vida, portanto, vão ter mais indivíduos nessa situação. Países subdesenvolvidos que têm uma menor expectativa de vida vão ter menos indivíduos nessa situação. Né? Mas quando observado de forma estatística, a gente percebe que é praticamente a mesma coisa. Não existe uma diferenciação entre países ricos e países pobres. O que acontece é que você vai ter uma maior quantidade de indivíduos nessa situação em países ricos do que em países pobres, de forma absoluta, né? Mas de forma percentual, quem chegar nessa idade, de alguma forma vai ter aí o seu maior risco para aparecimento desses agravos relacionados à demência e também a possibilidade de algumas enfermidades estão relacionadas também à demência, como processo degenerativo cerebral, Parkinson e outras patologias que estão relacionadas, mal de Alzheimer, né, que estão relacionados com o quadro de demência. É isso, moçada. Então, quando a gente estratifica a população, a gente acaba percebendo que os dados epidemiológicos mudam, né? Se a gente fala, então, da maior fase de vida, né, e, portanto, do maior ciclo de vida em termos de tempo, que é a fase adulta, aí a gente acaba associando a fase adulta aos dados epidemiológicos, né, gerais. Mas quando você estratifica, a gente acaba percebendo que algumas enfermidades são muito mais relacionadas à faixa etária do que qualquer outro dado epidemiológico. Né? Então a gente viu o acidente de trânsito, a violência urbana estão muito mais relacionados aos adolescentes do que a população de forma geral. Né? Queimaduras e acidentes domésticos estão muito mais relacionados a crianças, né? Entre 5 e 12 anos. Quadro de demência, obviamente, estão muito mais relacionados a indivíduos de uma faixa etária maior. Né? Então a gente consegue perceber claramente que quando a gente estratifica a população, a gente consegue perceber riscos e possibilidades de agravos diferenciados do que quando a gente trabalha com dados mais específicos, tá certo? Então esse seria nosso assunto dessa semana, né? E eu queria lembrar para vocês que na próxima semana nós não teremos aula, na próxima semana será o feriado de finados,
E aí nós teremos aula, então, só daqui a 15 dias, né, que nós teremos a nossa próxima aula. Como o professor já falou, a ideia é que a gente possa fazer as avaliações da atividade 2 e as notas, e, portanto, estabelecer para vocês o mais rápido possível essas notas. Amanda, eu acho que você mandou um e-mail, não foi? Me falando, me alertando sobre isso. Eu vou dar uma olhada o mais rápido possível, tá? Pode ser que realmente eu tenha deixado passar algumas pessoas que me mandaram por e-mail ou que estão no drive do professor, tá bom? Então eu dou uma olhadinha para você e vejo isso o mais rápido possível. Ainda hoje eu coloco essa nota para você, tá bom? Então se você me mandou por outra via que não aquela que nós temos, que é o Moodle, pode ser que o professor tenha dado uma passadinha. Eu vou ver isso agora, acabando a nossa aula, para poder te dar essa resposta o mais rápido possível, tá bom? Quem tiver também o mesmo problema, pessoal, fez o trabalho, apresentou o professor no momento certo, né, no período certo, e não tem a nota, manda para o professor pelo Moodle, né, uma mensagem para que eu possa, então, fazer essa vasculhar aí nas várias mídias sociais, nos vários canais, para poder gerar essa nota para você, tá bom? No mais, obrigado pela atenção de vocês, algum questionamento, alguma crítica, alguma pergunta. Se não, muito obrigado aí pela atenção de vocês, que a gente possa se encontrar daqui a 15 dias e que a gente possa, então, dar continuidade nas nossas atividades, tá certo? No nosso plano de ensino, o professor vai fazer uma alteraçãozinha, o professor vai botar mais uma atividade para vocês, tá certo? Mais uma atividade teórica para a gente. Então, valeu, moçada. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. E que a gente possa, então, se encontrar daqui a 15 dias, né? Na nossa disciplina. Deixa eu fechar aqui interromper a nossa gravação.